Olá, navegantes, muito bem-vindos! Nós vamos receber um convidado para lá de especial que já esteve aqui conosco para falar sobre a história da ecologia. E no episódio de hoje, nós vamos trazer a reflexão sobre a importância das ilhas para a humanidade. Jornalista, escritor, tradutor. Muito bem-vindo, Eduardo Peninha, de volta aqui no canal Sextante, de volta aqui para poder contar um pouco mais dos seus ensinamentos, das suas experiências, um pouco mais da história. Hoje a gente vai falar sobre o mundo insular, o quanto é interessante a gente entender o universo das ilhas. Então, bem-vindo, Eduardo Bueno, aqui de volta no canal. Ah, querida, que bom. Eu gosto muito do teu canal, da tua obra, da tua vida e gosto, mas preciso confessar que, embora eu goste de tudo isso, eu gosto ainda mais de ilha. Não, sou apaixonado por ilha, eu sou assim obcecado por ilha mesmo. Infelizmente fui em muito menos ilhas do que gostaria de ter ido, embora, claro, tenha ido a várias. Eu gostaria de ir a todas. Todas, mas só nas Filipinas me disseram que tem 3.000, né? Então vai ser difícil nessa encarnação eu ir a todas. Mas eu realmente sou apaixonado, acho que a gente pode ter uma conversa muito, muito legal sobre ilhas. Só que eu já quero começar dizendo o seguinte, eu sou apaixonado por ilhas porque a minha ligação com livros vem desde da infância, né? As pessoas em geral, quem é obcecado, apaixonado por livro em geral, não só, felizmente, né? Mas em geral começou na infância. Né? Começou com 7, 8 anos de idade, muitas vezes incentivado pelos pais ou por alguma biblioteca ou eventualmente pelo colégio. No meu caso foi um conjunto de coisas. Meu pai tinha uma biblioteca grande, tipo 2.000 livros, eu já cresci no meio de 2.000 livros, né? Então já vinha assim com esse drive. E 2 dos primeiros livros que eu li na vida e que me acompanham até hoje, e que tem pessoas que acham que são livros infantis ou infanto-juvenis, e eles também são infantis ou infanto-juvenis nas adaptações, mas estão longe de ser apenas isso, e me acompanham até hoje, é A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, que inclusive passou boa parte da sua vida em ilhas, né? E que morreu numa ilha, né, lá no Tahiti, e Robinson Crusoe. O Robinson Crusoe, em português, né, do Daniel Defoe, que é considerado o primeiro romance, a primeira novel da história da literatura, né? Um livro, acho que é 1719, por aí, que é um livro que eu já li mais de 10 vezes, eu tenho mais de 20 edições, mas nós chegaremos lá, ainda não fui na ilha, porque é baseado numa ilha real, né? Numa ilha, a ilha de Robinson Crusoe, que depois a gente fala. Então começou assim. E aí, então, livro é uma coisa que eu amo. Ilha passou a ser uma coisa que eu passei a amar. E aí, você sabe, escrevi os livros sobre o descobrimento do Brasil, sobre as navegações portuguesas, que daí está diretamente ligado às ilhas, que é o que a gente vai falar mais, né, especificamente. Então, cara, é uma coisa assim, meu coração, sabe? O nome ilha já me... Pois é, ilha também é uma grande paixão que, na verdade, se desenvolveu ao longo dos meus anos de navegação, nessas causas que eu defendi, trabalhei, e também morando no meu veleiro. Então, eu sempre entendi a importância das ilhas para a humanidade, percebendo que se a gente está sentado aqui hoje, é porque tiveram exploradores lá atrás que encararam tempestades, guerras, para descobrir novos lugares, novas ilhas que viraram cidades ou se mantiveram como ilhas. Nós podemos dizer, você acha que o mundo é uma ilha? Olha, o mundo, boa pergunta, o mundo é uma ilha, talvez, no espaço, assim, né? A Terra flutuando, girando, né? A Terra, não sei se você sabe, não é plana, a Terra é redonda, sabe? E ela gira. Eu sei que talvez isso vai te causar uma surpresa, mas a ciência, faz um tempo já, faz assim, quase 1.000 anos, a ciência é que as pessoas demoram um pouco para aprender, mas a Terra, você que está escutando isso, por favor, se acalme, a Terra é redonda e gira
gira, gira, né? Então, a Terra redonda girando, ela pode, de certa forma, no meu modo de ver, né, ser vista como uma ilha, pelo menos na galáxia, quase no espaço, uma ilha raríssima, onde a vida é luxuriante, é mágica, é um processo, e a gente não conhece nenhum outro planeta ou estrela que tenha vida. Eu, particularmente, acho que evidentemente que sim. Mas, é óbvio, as probabilidades parecem indicar que sim, mas não há ainda nenhuma prova definitiva, encontro. Então, nesse sentido, estamos isolados numa ilha que gira solta no espaço. Porém, internamente, eu acho que a gente não pode, não deve dizer que o mundo é uma ilha, porque o mundo era uma ilha até que os portugueses, navegando de ilha em ilha, conseguiram dobrar lá embaixo o Cabo da Boa Esperança, chamado Cabo das Tormentas, né? Depois que o rei, que não tinha que passar por lá, mudou o nome, né? Aí, quando os portugueses vão navegando de ilha em ilha, de ilha em ilha, porque as pessoas pensam assim, os portugueses saíram de Portugal, depois de um tempão chegaram na Índia, né, um prodígio, né, o chamado périplo africano, chamou, porque para chegar na Índia eles tiveram que dobrar, sobrepujar a África, que não acabava nunca, não acabava nunca. Quando terminou aquele bojo ali da África Equatorial, eles acharam que tinham chegado, mas não, ainda tinha toda uma vasta extensão para baixo. Mas eles fizeram isso indo de ilha em ilha, de início, né? Eles saíram, foram para Madeira, Madeira os Açores, Açores as Canárias, Canárias Cabo Verde, né? Aí depois do Cabo Verde praticamente não tinha nenhuma, era bem difícil. Ali perto da Namíbia, perto não, porque é longe de tudo, tem Santa Helena, Tristão da Cunha, umas ilhas quase inatingíveis, né? Umas ilhas assim muito remotas. E aí dobraram o cabo e chegaram na Índia. Então, quando eles chegam na Índia, eles dão início à era da globalização. Os portugueses provaram com adorável audácia, quase com arrogância, que os mares não eram uma barreira intransponível. Pelo contrário, eram a maior e mais eficiente rota comercial. Então, para o bem e para o mal, eles deram início, no momento em que o Vasco da Gama chega na Índia, à era da globalização. Cara, é inevitável. A globalização pode ter os seus problemas e seus defeitos, mas a humanidade é e sempre quis ser global. O homem, mesmo antes de navegar, os humanos pré-históricos saíram numa grande migração a pé da África e conquistaram, colonizaram o globo inteiro. A humanidade é e sempre vai ser global. Mas o que realmente fez com que a humanidade fosse global foram as navegações. E as navegações através das ilhas. Cara, eu não conheço os Açores, eu fico muito, muito abalado, na verdade, de não conhecer os Açores por dois motivos. O primeiro é nesse contexto dos descobrimentos portugueses, nos quais os Açores foram chaves. O segundo é porque eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e toda Santa Catarina e Porto Alegre tiveram uma grande influência açoriana. Né? E é importante colocar por que esses açorianos vieram trazidos para cá. O açúcar ele é originário de uma ilha, lá da Nova Guiné. Foi levado para a Índia pelos indianos que descobriram a forma de transformar, de criar doçura cristalizada, que é o açúcar que pirou a humanidade. Pirou, né? Que cheirava a noite inteira. Daí acabou o açúcar, daí subiu o morro, onde é que tem açúcar? Bem assim, sabe? Igual a cocainômano, sabe? O açúcar criou uma loucura no Sapiens, né? E aí os mercadores árabes levaram a cana da Índia para a Arábia. E os italianos levaram para uma ilha, Sicília, e aclimataram a cana na Sicília. Os portugueses roubaram as mudas da Sicília e levaram para Madeira e para os Açores. A Ilha da Madeira chamava Ilha da Madeira porque ela tinha uma floresta tão densa, era só madeira, era só floresta, que os portugueses ficaram 7 anos queimando a ilha, até não ter mais nada, sim, para a cinza fertilizar o solo e eles plantarem cana. E aí eles desertificaram os Açores e a Madeira, e em 1700 e pouco teve uma grande crise ecológica, com os rios secando, com as terras totalmente esgotadas, e uma superpopulação, porque tinha ido muito, e essa superpopulação foi mandada para o sul do Brasil, para Santa Catarina e para Porto Alegre. E tem gente que diz que a Atlântida ficava lá, né? Isso é uma coisa engraçada. Na ilha de São Miguel
tem a tal Sete Caldeiras, né? É um lago incrível, vulcânico, que dizem que é uma passagem para a Atlântida. Evidentemente que não é, mas os mitos que há. Aliás, a Atlântida é uma ilha, né? Que você deve saber, é Santorini, né? É baseada na explosão daquela ilha de Santorini, que essa eu conheço. Você Essa eu também? também Santorini. conheço. Você sabe, né? É que quando os continentes se separaram, né? Eu sou apaixonado pela chamada dorsal do Atlântico, né? Quando a África e a América se separaram, né? Elas foram deixando uma cicatriz que vai lá do Atlântico Norte, lá de cima até o sul aqui. Todas essas ilhas, né, as Malvinas, Falklands ou Malvinas, né, as Malvinas, as Geórgias do Sul, a nossa Fernando de Noronha, Tristão da Cunha, que eu falei, né, Santa Helena, por onde botaram lá o exílio do Napoleão, né, algumas ilhas do Caribe, tudo, até lá em cima, é tudo porque os continentes se separaram, ficou uma cicatriz, essa cicatriz expele lava, essa lava criou essas ilhas aí, né? E foi através dessas ilhas que a Europa conquistou o mundo inteiro. Foram indo de pontinho em pontinho. Você Né? falou de 1.400, eu queria pular para 1.700 e pouco, posso? Claro. E aí eu queria falar da Ilha Pitcairn, que foi para mim uma ilha também muito, muito Tu foi! Eu fui. Tu foi! E foi essa ilha, com essa história incrível do motim, do veleiro Bounty. Virou até o filme hollywoodiano depois, essa história do motim. Vários. Muito antes, né? Antes do Mel Gibson teve o Marlon Brando, né? E teve antes filme mudo. Teve 4 ou 5 filmes sobre... Foram Mas fala você. Sim. Porque foi esse navio da Marinha Real que ocorreu o grande motim no Pacífico Sul. Os tripulantes que não aguentavam mais, aquele tenente, né, o Fletcher Christian, vocês tinham até falado dele outra vez, tomaram o controle do navio, mandaram o capitão às favas, colocando literalmente ele num barco, né, para ele um bote que ele pudesse ir embora, porque eles não aguentavam mais a loucura desse tenente. E aí eles se uniram com essas taitianas que eles estavam lá apaixonadas, né, esses ingleses taitianos e tudo mais, e se lançaram para essa ilha entre Tahiti, né, e foram para a Ilha Pitcairn, que não tinha absolutamente nada. Isso que é o mais impressionante, né? A coragem de começar uma vida do zero, mandar o capitão vai lá voltar para a Inglaterra, pegar as tahitianas, né, que se apaixonaram e tal, e ir para um lugar totalmente do novo, queimando o próprio navio, né, o próprio grande veleiro que fez essa história toda acontecer. E eu me lembro quando eu tive em Pitcairn, com toda essa história na minha mente, né, imaginando cada detalhe, já tinha assistido os filmes, lido muito sobre. Mas você se punha mais no papel do marinheiro inglês ou da tahitiana linda? Marinheiro, sempre lá no leme, puxando as cordas. Marinheiro, então tá ali. Tudo bem, então eu faço o papel da Tahitiana linda, tá? Você faz o papel do marujo inglês e eu da linda mulher do Tahiti. Vamos fazer. A gente pode gravar, 2021, a gente já tem uma nova versão do Bounty. Pô, essa história é demais, né? Uma das coisas mais trágicas das relações humanas, e você menciona isso muito bem quando fala que as tahitianas caíram em love, que o sexo era sagrado nessas ilhas, né? Isso é muito importante da gente falar, né, Bárbara? Porque nós, ocidentais e tal, mesmo pessoas, e agora eu vou falar de um lado que parece piada, mas que é verdade, mesmo pessoas luminosas, que nem nós, você e eu, as pessoas que estão nos assistindo, a gente tem introjetado dentro da gente, por toda uma questão de educação judaico-cristã, né, uma ligação com o sexo que a gente não consegue realmente transcender. E o sexo, para determinadas sociedades do mundo e, acima de tudo, para as sociedades polinésias, era totalmente sagrado. Era um ato sagrado, religioso, e era muito importante a mulher
entregar-se ao estrangeiro que chegava com o beneplácito do seu marido ou do próprio homem que ali estava e que era francamente favorável que a sua mulher, que as demais mulheres transassem com o recém-chegado, criando, estabelecendo uma aliança. O James Cook, que tinha os seus problemas, tinha um lado que era não vou dizer um canalha, mas era um dominador, né, cara? O cara que conquistou o Pacífico Sul inteiro, né? Mas ele também tinha um lado decente, digno, assim, de um britânico daqueles, tá? Porque ele era um letrado, né, cara? Ele não era um chinelão, ele era... Tá. E ele foi obrigado a transar com a filha do chefe no Tahiti. Obrigado, porque senão eles iam ser expulsos de lá. Teve que transar, porque era chave, era uma ofensa tão grave se ele não transasse que eles iam ser expulsos, ia dar uma guerra. Então ele transou com alguém da alta cúpula lá. Então, um momento da história que nos faz assim, ficar muito triste, porque a gente ainda está aprisionado a esse momento, sabe? A gente não transcendeu sexualmente, a gente não transcendeu racialmente, a gente não transcendeu globalmente. Ainda é um mundo horrorosamente dominado pela Europa, pelo conceito europeu, e que, no sentido filosófico, religioso, é judaico-cristão, sabe? Tá tudo errado. Você tem alguma ilha preferida? Alguma que você carrega uma história assim muito forte, uma memória muito forte? Tem alguma ilha que você não conheceu, que você carrega também essa vontade muito grande de experimentar e conhecer, viajar? Então, te falei, né? Como eu li A Ilha do Tesouro, depois eu li o Robinson Crusoe e volto a eles muitas vezes na minha vida. Recomendo para você, qualquer um que esteja vendo, que leia esses 2 livros. Então, logo depois disso, eu entrei numa trip com 12 anos de idade para ir com a Ilha de Páscoa. E daí eu acabei conseguindo ir para a Ilha de Páscoa numa circunstância muito particular, que era quando aquele Kevin Costner, que é um bundão, e o Kevin Reynolds, que é menos bundão, que é um companheiro dele, diretor de cinema, estavam fazendo um filme horroroso chamado Rapa Nui. Não sei se você viu, se não viu, não precisa ver. É um filme de merda. E é uma loucura, porque é um filme sobre a devastação ecológica que acabou com a civilização pascuense, que é verdade, né? Você sabe que eles derrubaram todas as árvores para fazer com que aquelas estátuas fossem transportadas através de troncos que giravam, né? Daí teve uma guerra tribal horrível entre os chamados orelhas longas e os orelhas curtas, e eles mesmos se dizimaram a si próprios, e quando os europeus chegam a primeira vez, em 1773, por aí, já é uma civilização totalmente acabada, numa grande decadência e tal. Os europeus não tiveram nem o trabalho de ter que matar e destruir tudo que nem eles fizeram com os outros, porque esses já tinham matados a si próprios e não sabiam nem direito contar a história daqueles moais, daquelas estátuas. Tamanha tragédia que tinha se abatido. E o filme é sobre isso, sobre a devastação ecológica, só que daí eles levaram uma quantidade enorme de lixo para as ilhas, cara. Assim, foi horrível a produção do filme, arrogante, hollywoodiana, sabe? E é tão maluco que para fazer o papel dos pascuenses, eles trouxeram maoris lá da Nova Zelândia, porque falam inglês e porque já teve muito filme na Nova Zelândia, eles sabem lidar com a indústria cinematográfica, desprezando totalmente os verdadeiros pascuenses que moram lá, que eles botaram a fazer serviços pesados, serviços domésticos, você vê assim, cozinhar, carregar coisas, não podia aparecer no filme. Então, assim, sabe, é a contradição do Hollywood, assim, né? Mas daí, por causa disso eu pude ir naquela ilha incrível, que é uma ilha que há muitos anos, desde criança, me interessava, né? E eu consegui ficar sozinho vários momentos lá na ilha, sabe? Consegui ter uma relação legal com os nativos, consegui ver todo o lado de Hollywood horroroso e consegui ficar sozinho também e comer atum, né? Acho que está na hora de parar de comer atum, mas lá eles comem muito atum, né? Atum com abacate, era assim a comida lá, né? E aí a ilha que eu mais quero ir é a ilha
que chama a ilha do Robinson Crusoe, né? Porque você sabe que a história do Robinson Crusoe é baseada numa história real, né? Que tem a ver aí com o Bounty, né? O Alexander Selkirk era um marujo, meio que escocês, que brigou com o capitão do navio e foi abandonado numa ilha deserta que se chama Juan Fernández, que é na costa do Chile. É uma ilha montanhosa, dá para chegar lá. Eu queria passar o meu aniversário de... Quantos anos eu estou fazendo, meu amor? 40, meu aniversário de 40 anos. Eu sei que eu pareço um pouco mais da idade que eu naveguei muito, sabes, Bárbara? Muito vento, maresia, exato, e isso, a pele não fica assim tão... Peninha, a gente está falando aqui de uma grande paixão em comum, que são as ilhas, quanto elas carregam histórias, ensinamentos, mas tem um olhar assim um pouco mais amplo, pensando de um jeito macro, que realmente a gente tem que olhar para o oceano. O oceano ele é essencial para a nossa sobrevivência, é verdade? 70% ou mais do oxigênio que vem do oceano garante a nossa sobrevivência. Por que cuidar do oceano é importante para você? Cara, a vida veio do oceano, né? O oceano é vida, a gente só está aqui por causa do oceano, né? O nosso próprio corpo carrega o oceano, a água salgada dentro de nós, né, cara? As pessoas dizem assim, o corpo humano é feito, sei lá, 70% água. Sim, e desse é uma porcentagem de água salgada, porque não é só água, né? É água com glicídios, lipídios, sei lá, entendeu? E a vida comprovadamente veio do oceano, e o movimento de saída da vida dos seres primeiro unicelulares, daí pluricelulares, daí peixe, daí saiu ali, caminhou, réptil, sabe? É tão mágico, é tão incrível, você não vê, não perceber, né? Que é a grande... Porque, claro, tudo bem, mãe terra, né? Claro que é mãe terra também, né? Que coisa maravilhosa, né? Pés nus sobre a terra sagrada, né? Maravilha. Eu sou terrestre, você é terrestre também, né? Você, inclusive, é mais marítima do que eu. Mas a vida só está na Terra, e a Terra só não devia nem chamar planeta Terra, né, Bárbara? Devia chamar planeta Água. A gente fala de mudanças climáticas, sobre pesca, até o problema mesmo de saneamento básico, enfim, são tantas questões profundas que afetam o oceano, né? Mas ainda bem que vem a ONU trazendo uma reflexão sobre a década do oceano. Então, entre 2021 e 2030, a gente tem a oportunidade de fortalecer a importância do mar, e dentro do mar, a gente falar dessas ilhas magníficas que tanto inspiram a gente, que tanto reforçam a nossa história da humanidade, para a gente continuar com esperança. É difícil mesmo. Quando eu penso em todo esse cenário caótico que nós humanos produzimos por uma total irresponsabilidade, eu vejo que, bem, ok, participei de vários movimentos, fiz vários trabalhos, é difícil porque depende de mim, mas também depende de 7 bilhões para fazer uma real transformação. Mas é isso, acho que tem que seguir a caminhada, tem que seguir a jornada. Fundei um movimento que é a Liga das Mulheres pelo Oceano e vamos... Posso fazer parte? A gente não quer excluir ninguém, mas chegou a hora das mulheres serem protagonistas. Peninha, não sei se você tem uma outra entidade ou uma personalidade aí que envolve o seu feminino, mas todo mundo tem um feminino, né? Até os homens têm o seu lado feminino, é verdade? Até os gaúchos. Até os gaúchos. Parece que esses têm até mais, no fundo. Tá bom, eu vou criar a minha entidade, então. Vou criar a minha entidade. Mas eu vou te convidar para a minha. Nós vamos fazer alguma viagem junto alguma vez, Bárbara? Vamos. Estou te esperando aqui em Portugal para a gente explorar os Açores e Madeira. Pode ser? Essa era uma boa, hein? Não, sério. É sério? Paulo, nós vamos para os Açores e para Madeira. Com a Bárbara. Tá. Fechado? Essa parte não é para editar, essa parte. Essa parte tem que ir ao ar para ficar. Promessa é dívida, vamos nessa. É isso aí. Querido, muito obrigada por essa troca. Maravilhoso ter você de novo aqui comigo no canal. E vamos seguir navegando. Também. Porque navegar é preciso. Né? Navegar é preciso. Exatamente, querido.